Meus caros internautas, vamos apresentar mais um momento sobre a história de Pedro Afonso e dessa vez abordando sobre a chegada da aviação na cidade, trazida pelas mãos de Lísias Rodrigues. Mas quem foi mesmo Lísias Rodrigues? Natural do estado do Rio de Janeiro, Lísias Augusto Rodrigues ingressou na carreira militar em 1916, aos 20 anos de idade. Além de um extraordinário militar e piloto, Lísias foi pai de família, escritor, engenheiro, historiador e conhecia profundamente a geopolítica brasileira. Recebeu em vida várias honrarias e condecorações pelos serviços prestados. Lísias Rodrigues serviu ao país sempre com muita dedicação e ousadia. Ele poderia muito bem apenas ter ingressado nas Forças Armadas, ficar recebendo promoções e pertencer ao alto comando militar. No entanto, ele foi muito além. Patriota e corajoso, abraçou o projeto do governo da época que buscava integrar todas as regiões do Brasil. Missão essa super difícil, considerada por muitos impossível. Tanto é que alguns de seus colegas zombavam dizendo: Lísias vai, mas não volta. Ora, desbravar regiões praticamente selvagens, repletas de animais ferozes, serpentes venenosas, comunidades muito pobres, e enfrentar a enorme dificuldade de locomoção, o que dificultaria ainda a chegada de suprimentos. Porém, Lísias partiu para a luta e cumpriu a missão. Agora, nos tempos atuais, vemos que faltam homens com essa disposição e principalmente comprometidos com o bem comum. No ano de 1931, comandou a expedição batizada de Roteiro do Tocantins, que tinha como objetivo integrar por meio da aviação as regiões centro-oeste e amazônica ao restante do país, e assim viabilizar a assistência aos povos isolados e expandir os serviços do Correio Aéreo Militar, órgão responsável naquela época pela entrega de correspondências e encomendas em todo o Brasil, que mais tarde passaria a ser o Correio Aéreo Nacional. O ponto de partida da expedição foi o Rio de Janeiro. Atravessa o centro do país, passando pelo estado de Goiás, até chegar a Belém, capital do Pará. Primeiramente, os desbravadores vão por terra, desafiando cerrados e matas, a fim de mapear todas as áreas. E a principal via de transportes são os rios, como o Tocantins, na região central do Brasil. É muito provável que Lísias Rodrigues e seus companheiros tenham passado dias e noites em pequenas embarcações, ou mesmo em cabanas no meio da selva, tudo em prol de um bem comum. Com o apoio das comunidades de onde passavam, utilizando-se de foice e machado, abriam campos de pouso para aeronaves em diversas localidades. 4 anos depois, o então coronel e seus auxiliares refazem o mesmo percurso, dessa vez a bordo de um avião, inaugurando os campos de pouso antes implantados pela sua expedição. Eram recebidos como heróis pelas comunidades. Entre as cidades agraciadas com aeroportos estavam Marabá, no estado do Pará, Carolina, no Maranhão, Porto Nacional, Tocantinha e Pedro Afonso, no então estado de Goiás. Isso ocorreu em outubro de 1935. Aquele ano se tornou histórico para Pedro Afonso, pois marcou a chegada da aviação em nosso meio.
Depois de uma vida intensa, Lícies Rodrigues entra para a reserva da aeronáutica. É promovido a Major Brigadeiro do Ar. Foi ainda consagrado patrono do Correio Aéreo Nacional e veio a falecer no ano de 1957, na sua terra natal, o Rio de Janeiro, deixando grandes serviços prestados ao país. O primeiro campo de pouso de Pedro Afonso, inaugurado naquela época, é registrado tempos depois nessa foto. Uma pista de terra começava nessa rua, percorria aproximadamente 1.500 metros, até chegar onde hoje é a praça que leva o nome desse herói dos sertões, Coronel Lícies Rodrigues, uma justa homenagem. Através desse aeroporto, a população recebia assistência do governo federal por meio de aviões que traziam médicos, remédios e também cartas e encomendas através do Correio Aéreo Nacional. A empresa Varig manteve por muito tempo escala de voos na cidade, e daqui era possível embarcar para as diversas partes do país, como Belém, São Luís, Rio de Janeiro, São Paulo e entre outras. O campo de pouso funcionou nesse local por 45 anos, mas para atender à demanda de crescimento da cidade, em 1979 é transferido para esse outro local. Na época, fora do perímetro urbano, numa região desabitada, onde funcionou até o ano de 2008. E mais uma vez o crescimento populacional fez o aeroporto decolar, e dessa vez sumiu da cidade. E a história da aviação em Pedro Afonso foi interrompida. Os locais das pistas de pouso hoje são ocupados por residências, onde o comércio é também muito forte. Mas para onde foi o nosso aeroporto? Não sabemos do seu paradeiro, mas na época Pedro Afonso não apresenta espaço para a construção de um novo aeroporto, e o município vizinho de Tupirama cede essa área, onde é implantada pista de pouso asfaltada com aproximadamente 1.500 metros, e que pode receber aviões de pequeno porte. A demanda de utilização é muito baixa e a pista atende às duas cidades. No entanto, o que mais importa é que Pedro Afonso perdeu seu campo de pouso, algo marcante de sua história. Obrigado a você pela companhia e até a próxima oportunidade.